Bom dia, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta manhã abençoada do dia 26, nós estaremos tratando a respeito da justificação pela fé. O Senhor Deus diz: "E o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, meu espírito não tem prazer nele." Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 21, fala: "Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, onde louvado seja Deus." Até aqui, irmão. No capítulo 4 fala que Abraão foi justificado pela fé. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não é lhe imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Louvado seja Deus. Assim também, irmãos, somos nós, como Abraão, fomos justificados pela fé. Lá no livro de Gálatas também fala do dado Abraão, o pai da fé, que foi justificado pela fé. A sua sua ação de sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra a 2.500 quilômetros, que era a terra prometida. Ele ouviu a voz de Deus, creu e se dispôs, e saiu da parentela dele, da área de conforto dele, levou a sua esposa e seu sobrinho, e creu e se dispôs, e creu na promessa de Deus, e foi a sua ação, a sua atitude foi atribuído como justiça por fé em Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus também, ele é justificador daqueles que o buscam, galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que crê em Deus, creia que ele existe, e é recompensador daqueles que o busquem. Então, nós somos justificados pela fé. Nós nos tornamos justos pela fé em Jesus Cristo. Não é os meus méritos, não é a minha fé, mas foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos meus e pelos nossos pecados. Jesus conquistou a salvação para mim e para você, ouvinte. Então nós nos tornamos justos diante de Deus através do sacrifício de Cristo. Aqui em Gálatas, capítulo 3, louvado seja Deus, fala de uma decadência espiritual daqueles crentes, porque estavam um pouco sendo influenciados por pessoas inescrupulosas que diziam que para ser salvo não era necessário somente fé, mas fazer outros subterfúgios para se realizar como uma pessoa salva. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: "Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou a desistir da fé?" E Paulo diz ainda: "Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? E se é que isto também não foi em vão,
Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Então, irmão, a palavra de Deus, ela continua firme. Ela foi no passado, é no presente e será no futuro. A lei foi o aio que conduziu, como diz aqui no livro de Gálatas, o crente é como se fosse um tutor, um cuidador, que quando nós éramos crianças, nos cuidava de nós, até chegar a promessa de Deus, que era Cristo. Então hoje nós somos adultos em Cristo, nós verdadeiramente temos a consciência que Jesus Cristo, Ele é o justificador, o intermediador, o santo, o prometido de Deus, que trouxe salvação à humanidade através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Por que foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário? Porque a lei mosaica, ela exigia um sacrifício de sangue. E Deus, a princípio, Ele mandou que fizesse o tabernáculo, que era colocado na mão de um medianeiro chamado Moisés, e que se sacrificasse, porque o sacrifício de sangue era uma coisa valiosa para o homem, o que o homem melhor tinha a oferecer a Deus. Isso não justificava o homem, mas somente cobria o pecado, desculpava, mas não justificava. Mas o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, Ele nos purifica de todo pecado, como está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Filhinhos, se vós pecais, tendes um advogado no céu, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, meus amados, tenha a certeza e a convicção que quando você aceitou a Cristo e você pratica a palavra, você vive a palavra, você teme a Deus, você vive uma vida de honestidade diante de Deus, você é um salvo, é um justificado pela fé em Cristo. O Senhor Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 11: guardas o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O adversário da minha alma, ele luta noite e dia para querer roubar a tua paz, a tua fé, a tua salvação. Mas diz também lá no livro de Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós resistimos ao diabo? Nós se firmando no que a palavra fala. A palavra diz: não pecarás, e tu resiste. Não falará mal do teu irmão, porque quem que fala mal do irmão fala mal da lei, e tu torna-se juiz, não é servo. Então, quando as sedições, a sedução do pecado vem nos seduzir, até mesmo alguém usado pela carne pode te induzir a pecar, a falar mal de alguém, a falar de um irmão. E muitas das vezes, irmão, tem assunto que tem que ser tratado, mas Senhor Jesus, vigiai e orai para que não caias em tentação, ou seja, não entre em tentação. E diz que o procedimento do crente deve ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então, amados ouvintes da palavra de Deus, fica na fé de Cristo, tenha um bom final de semana com Cristo, e que Cristo te abençoe, me abençoe, a minha família, a tua família,
e te dê vitória nas tuas lutas e adversidades, porque o que perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.